Vamos começar pelo Lupe. Vocês sabem da lambança no INSS com as entidades que estão descontando, que estavam descontando, tudo foi suspenso, dinheiro de aposentados sem que eles autorizassem em muitos casos. E há casos em que a autorização existia e existe. Então, a primeira coisa vai ter que fazer depois a diferenciação entre aqueles que legalmente fizeram essa escolha e os que não fizeram. A ideia também de que ninguém escolheu é falsa, né? Vai precisar separar tudo. Agora, eu não estou gostando da forma como o Lupe está tratando das coisas. E eu não estou dizendo que ele está cometendo... Eu não estou... Percebo que eu tomo muito cuidado quando o assunto é fulano roubou não sei quem, roubou não sei quem. Depois de Lava Jato, eu tomo muito cuidado com isso. Eu sou muito mais duro nas questões institucionais, eu explico. As questões institucionais, para mim, há algumas coisas, o Vale Bene, que nem demandam prova. Uhum. Se o sujeito está atacando a democracia, se ele está ameaçando o Estado de Direito, a prova é a própria ameaça, está ali, eu estou vendo, eu estou ouvindo, tem o fato. Agora, essas coisas, precisa tomar muito cuidado, especialmente quando tem vazamento de informação. Você tem que partir do princípio, você que me ouve, todo mundo que vaza está interessado no vazamento. Certo? Sim. Todo mundo que vaza está interessado no vazamento. De algum jeito. Então precisa ir com cuidado. Agora, há coisas que uma vez ditas, aí tem de ter consequência. E é o caso do Lupe. Né? Vamos começar, vai lá. INSS, Lupe nega conivência da Previdência com a lambança e cita os servidores que foram afastados. Vai lá, vamos ver. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que o INSS tomou diversas medidas contra fraudes em pensões e aposentadorias e que o caso de descontos não autorizados tem safadeza de muita gente. Ele apontou ainda que o seu ministério não foi omisso. As declarações foram dadas em entrevista à Folha. De acordo com Lupe, as irregularidades apuradas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União são uma herança de governos anteriores, ele disse. Muitas instituições abusaram e devem pagar por isso, mas não pode generalizar, senão a gente instaura um tribunal de inquisição. Eu tenho certeza que tem muita safadeza de muita gente, mas 5 ou 6 servidores foram alvos. E eu vi mais de 200 pessoas ligadas às associações. Os 5 ou 6 é que são os bandidos? Se estiver provado, eles vão pagar. Mas e os outros 200? E tem as instituições sérias aí também. Não se pode colocar todas no bolo. Olha, o raciocínio é todo errado. O raciocínio é todo errado. Não, e os outros 200? Bom, a seu tempo espero que paguem também. Né? A seu tempo espero que paguem também. Agora, o problema aí é que o Lupe, no dia da entrevista, ele diz: o Stefanuto, que era o presidente do INSS, demitido pelo Lula, não, eu assumo a responsabilidade. Eu já falei aqui, Vale Bene, vou falar de novo, falei aqui, falei no UOL, né? Não é possível o presidente mandar demitir um cara, o ministro diz, eu respondo por ele, o ministro continuar. Ainda que não tenha feito nada, veja, eu insisto, ainda que não tenha tido dolo. A incompetência também tem de gerar demissão. Não só a safadeza. Infelizmente, o incompetente não é que... O incompetente ele não tem de ser criminalmente responsabilizado, se for só incompetência. Agora, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, fazer o quê? Não dá. Isso vale para o serviço público, isso vale para o serviço privado, isso vale para todo lugar. Né? Aí ele participou, ele falou sobre servidores, traição, aí já num outro momento, vai lá.
O ministro Carlos Lupe iniciou a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, realizada hoje, dando explicações sobre essa crise no INSS. Ele citou os 5 servidores do órgão que são investigados no caso e disse que, se eles forem considerados culpados, será a traição mais dolorosa de sua vida. Esses 5, e aí a gente tem que agir, infelizmente, com a dureza da lei, todos foram exonerados. Todos. Não foram afastados. Por iniciativa minha, todos foram exonerados. Porque quem encaminha a exoneração é o ministro, quem faz é a Casa Civil. Então, a gente não tem preocupação nenhuma, até porque não somos citados em nenhuma irregularidade, e muito menos de omissão. Eu posso ter todos os erros da minha vida, mas eu nunca me escondo de nada. Eu tenho lado, eu tenho cara, eu tenho posição. Então, está doendo essas pessoas eu assistirem, porque se tiverem alguma responsabilidade, será uma traição das mais dolorosas da minha vida. Muito dolorosa. Espero que não. Mas quem tem que provar isso agora é a justiça. Eu não entendi, infelizmente, com a dureza da lei. Eu vou ter que ficar fazendo frasezinha em latim aqui, vai bem? Dura lex sed lex? A lei é dura, mas é a lei? E vocês sabem qual era a propaganda que tinha no tempo em que havia brilhantina no Brasil, não, né? Sabe, não? Eu não me recordo. Chamava Gomex? Não, Gomex sim. Duralex, Sedlex, no cabelo só Gomex. Eu lembro de já ter ouvido. Duralex, Sedlex, no cabelo só Gomex. Talvez os meninos até achem a imagem aí do tempo que havia brilhantina. Até lembro o cheiro da brilhantina. Era uma coisa, uma gordura que passava no cabelo, vai bem, amarela, né? Uhum. Cheirava, recendia. Ah, não tem essa. Enfim, não é a lei, não é infelizmente a lei, não, é felizmente a lei, né? E ele afirmou que ele não pode ser responsabilizado pelo erro de terceiros. Vai lá. Sim, ele disse isso durante uma entrevista coletiva hoje, no mesmo evento, afirmou que não pode ser responsabilizado pelo erro de terceiros e diz que os culpados pelas fraudes precisam ser punidos. Alguns picaretas que entraram tem que ter um ali. Se tiver algum desses, nossos aqui, que estejam na cadeia. Que estejam na cadeia. Não estou aqui para proteger ninguém que cometeu irregularidade. Agora, eu não posso, nem o Conselho, nem eu, nem nenhum dos senhores ser responsabilizado por erro de terceiros. Então, eu não posso responder pelos atos de terceiros. Meus filhos não podem ser responsabilizados pelos meus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Meu ato é preservar o direito dos nossos 40 milhões 660. Mais ou menos, depende do que está se chamando responsabilização aí. O que é responsabilização? Responsabilização criminal? Não. Responsabilização política, a depender da circunstância, sim. Está mal parado aí. Isso tudo está atrapalhado. Não é? Na entrevista à Folha, ele falou sobre o caso do Alessandro Stefanuto. Vamos voltar lá à entrevista para a Folha. Vale lembrar que no dia da operação, Reinaldo Ministro saiu em defesa do servidor e disse que Stefanuto era de sua responsabilidade. Sobre essa declaração, o Lupe disse o seguinte: a única coisa pela qual me criticam é que no dia da operação eu disse que o pobre do Stefanuto deveria ter amplo direito de defesa, não deveria ser demitido. Esse é um preceito constitucional de qualquer sociedade civilizada. Esse é o meu crime? Fez a pergunta Lupe. Na sequência, ao ser indagado se Lula havia pedido a demissão do presidente do INSS assim que soube da operação, Lupe afirmou: logo que saiu o fato, sim. Eu argumentei para o presidente, ele disse que poderia ser negativo para a investigação e eu concordei. Eu encaminhei para a Casa Civil e quem assina a exoneração é a Casa Civil. Eu tenho falado normalmente com o presidente, ele sempre de bom humor. Minha função é dele. Quem decide se eu fico é ele, não sou eu. Eu tenho a consciência tranquila. Mas aí, não tenta inventar a quadratura do círculo, porque a quadratura do círculo não se conseguiu até hoje. Há uma hipótese, vale bem, alguns fazem conjecturas,
né? Não está nada claro. E ele admite que ele sabia da existência de irregularidades. Ele admitiu. Não dá. Não dá. Não é compreensível, entende? Por mais que seja de uma honestidade absoluta. O que a gente tem aí? Vai lá. Lupe admite que sabia. Advogada e professora de Direito Previdenciário Tônia Galletti, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, diz que alertou pessoalmente Carlos Lupe sobre o problema dos descontos logo depois da posse do ministro em janeiro de 2023. Ao O Globo, ela diz que na ocasião Lupe prometeu investigar o que estava acontecendo, mas que nada foi feito. Em resposta, o ministro diz que, assim como a conselheira, outras pessoas também o avisaram sobre a existência de denúncias, mas era preciso ter fatos concretos para serem investigados, foi o que ele disse. Vai bem. Não dá. Como assim? Vá ao Ministério Público, senhor. Chama a Polícia Federal. Porque eu li uma outra notícia que o Stefanuto também... o Stefanuto pediu informações à Polícia Federal para saber se havia irregularidades. Polícia Federal não presta consultoria. Polícia Federal não presta consultoria. O que está acontecendo é o seguinte, e isso é muito ruim. Como foi que essa investigação começou? É a Polícia Federal, que é um órgão do Estado brasileiro. Tá certo? Formalmente subordinado ao Ministério da Justiça. Portanto, não é uma investigação que nasce ao arrepio do Estado, do governo, etc. A CGU, que é um órgão do governo. Claro, a essa altura é fatal constatar que na guerra de propaganda das redes, o governo está perdendo a guerra de novo. Porque fica parecendo que o governo foi colhido de calça curta por alguma denúncia da oposição que decidiu investigar. E não é verdade. A investigação é uma parceria da CGU, da Controladoria Geral da República, com a Polícia Federal. Isso que eu estou falando está certo ou está errado? Está certo. É objetivo. Foi a CGU, um ministro do governo, junto com a Polícia Federal. São eles a conduzir a investigação. Mas, de fato, a lambança começou no governo passado. Não estou nessa de atribuir ao governo passado, mas dos 11 contratos maiores, 10 do contrato passado, do governo passado. Mas a maioria, o volume maior de novas associações, de filiações e de descontos dos aposentados, sim, foi nessa gestão. Tudo isso é verdade. Então, começou no governo passado, continuou nessa. Houve um crescimento exponencial nessa. O Lupe foi avisado pela senhora Tônia Galletti. Tônia Galletti, que é do Sindicato Nacional dos Aposentados, à época, do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Ela estava lá no conselho representando este sindicato, que é justamente o sindicato de que o Frei Chico, irmão do Lula, é vice-presidente. Porque aí também já estão tentando falar que o Lula está tentando beneficiar o irmão dele. Beneficiar o irmão dele como? A CGU, o governo dele fazendo investigação? Ao contrário, está sendo investigado. Está sendo investigado. Agora, quando começa com esse negócio, eu sabia, mas aí não sei o que aconteceu, sabia, mas depois tem mais uma retranca sobre o sabia, vai.
Tônia Galetti afirmou que, diante da inação de Lupi, enviou um pedido à pasta da Previdência em junho de 2023 para incluir o assunto na reunião seguinte do Conselho, o que não foi acatado. A pasta argumentou que a pauta do encontro já estava fechada. Durante a reunião, no dia 12 de junho de 2023, Galetti solicitou então que seu pedido fosse registrado em ata. Conforme o documento revelado pelo Jornal Nacional da TV Globo, o ministro reconheceu que o tema era relevante, mas alegou que a discussão exigiu uma ampla apuração sobre possíveis irregularidades. Lupi disse em seguida que o assunto deveria ser pautado no próximo encontro do Conselho, o que não ocorreu. Olha aqui. Não dá. Isso me faz defender com absoluta convicção e sem nenhum remorso de estar, ou risco de estar cometendo uma injustiça, que o senhor Carlos Lupi ou peça demissão ou seja demitido. Tá falando que ele roubou, Reinaldo? Não. Não sei. Não estou falando. Que eu saiba, não tem evidência nenhuma até agora de que ele estava envolvido com os desvios e com as safadezas. Agora, que a safadeza estava correndo solta, que já tinha havido advertência, a própria CGU já tinha feito advertência. Né? Que muitas dessas entidades aproveitavam, filhavam os aposentados na hora de oferecer empréstimo consignado, que é outra lambança que está correndo solta, envolvendo Previdência. Não tem jeito. Não dá para ficar. Tem que ser nomeado para esse lugar um Torquemada. Ponto. Que vá lá para resolver. Inclusive para saber separar. Torquemada, eu estou fazendo um exagero, porque o Torquemada ele não era uma pessoa boa. Tem de ser uma pessoa boa que saiba distinguir quem faz safadeza e quem não faz, mas tem que ser uma coisa muito dura. Tem que ser uma coisa muito dura. Né? Porque do jeito que está, não é possível. E o ministro está dizendo, ele sabia. Ele sabia e não aconteceu nada. Enquanto isso, vai correndo a coisa de extrema-direita deitando e rolando. E os problemas existem. Né? Os problemas existem. Aliás, um grupo de centrais sindicais, né, 6 centrais sindicais, fez um desagravo ao Frei Chico, dizendo que estão tentando envolver o nome do irmão do presidente, porque, claro, vira um prato cheio, né? Sendo, insisto, que a pessoa que fez a primeira denúncia formal ao Lupi representava justamente o sindicato a que pertence, a associação a que pertence o irmão do Lula. Isso não estou inventando. Isso é apenas um fato. Né? Agora, o governo tem que se coçar e tem que tomar providência. Logo, não depois. Agora. Ah, mas o PDT vai fazer não sei o quê. Bom, isso depois a gente vê. Pagamento de propina, tem de tudo. Tem associação de fachada, tem evidência de pagamento de propina, lambança com dinheiro, desconto indevido. Não dá. Não dá para ficar assim. Não vai ficar assim. Eu sei que não vai ficar assim. Né? Mas, por exemplo, uma das entidades investigadas, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. Segundo o relatório de 2024 do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, e que foi obtido pela PF, a entidade teve uma movimentação suspeita de 228 milhões e meio de reais entre agosto de 2023 e abril de 2024. Não dá. O faturamento anual dela é de 29 milhões. Como disse o ministro, tem safadeza. O Planalto está incomodado com as reações de Lupi. Vai lá. Sim, o Palácio do Planalto segue incomodado com a postura do ministro em relação ao caso envolvendo as fraudes no INSS.
principalmente por causa da demora para que uma atitude fosse tomada. O caso tem grande potencial de desgaste para o governo, ainda que a investigação tenha nascido, como você disse, em órgãos oficiais. Os setores do governo consideram que o melhor seria que Lupi pedisse para deixar o Ministério da Previdência. No entanto, o tema é delicado, porque o PDT é um antigo aliado do PT e Carlos Lupi é o presidente, mesmo que licenciado da legenda. Existe a possibilidade de que, se Lupi deixar o comando da pasta da Previdência, o PDT possa abandonar a base do governo. O líder do partido na Câmara, Mário Heringer, confirmou à reportagem da Band News FM que, se Lupi sair do ministério, o partido não vai mais apoiar o governo Lula. São 17 votos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu falo sempre, né, Vai Ben e Arthur, que eu não servia para ser político, porque nessa hora baixa o capeta em mim. Então tá, então sai. Ah, mas vai ser uma trabalheira danada. O Lupi, na entrevista, disse que estará com Lula na disputa de 2026, esteja ou não no ministério. Agora, eu acho que a iniciativa deveria ser dele. A iniciativa deveria ser dele. Tornaria tudo mais fácil. Sabe por quê? Porque eu acho que vai acabar acontecendo. E acho que as entrevistas dele são insustentáveis. O conteúdo da entrevista torna insustentável a permanência dele no cargo. Né? O Vinícius Carvalho, controlador-geral da União, hoje esteve no Palácio, se encontrou com o secretário-geral, com o chefe do gabinete do Lula, no secretário-geral, o Marco Aurélio Ribeiro, para discutir as medidas, enfim. No primeiro momento se falou que o Lula tinha convocado a reunião, mas não tinha convocado, não era o Lula. Né? É preciso não tentar dar murro em ponta de faca. Né? Nessas coisas. Não adianta, o Lupi está se comportando muito mal. Insisto, não estou entrando em especulações sobre dolo do ministro, mas independentemente disso, a omissão, ainda que não seja omissão dolosa, que seja incompetência, também torna incompatível a permanência do cargo, insustentável a permanência do cargo. Porque é isso, uma investigação, insisto, iniciada pelo governo, com um órgão do Estado, em parceria, e acaba caindo a bomba no colo de quem mandou investigar. Né? Por erros de operação que são erros de operação política. Agora, eu também não vou ser coach de ninguém, né, Vai Ben? Né?